Boa noite a todos, a todas. Que prazer estar aqui com vocês hoje. Bem-vindos a todos, a todas, à nossa Masterclass de hoje. Eu sou a Miriam Vilela, diretora executiva da Carta da Terra Internacional e do Centro Carta da Terra em Educação para o Desenvolvimento Sustentável, que está aqui na Costa Rica, na Universidade para a Paz, e coordeno desde 2012 a Cátedra Unesco em Educação para o Desenvolvimento Sustentável. Eu quero convidar vocês a dar um oi aqui no chat, a se apresentarem, simplesmente escrevendo o seu nome, se assim você desejar, para indicar quem é você, o nome, onde você está, a sua organização, porque é importante para a gente, né? E para a Thaís também, é importante para a gente saber quem nos acompanha aqui hoje. Eu, particularmente, estou curiosa para saber quem está aqui. Antes de começar, eu quero aproveitar para mencionar que esta Masterclass, na verdade, é parte de uma série de Masterclasses que estamos oferecendo esse ano. Na verdade, são 30 Masterclasses, 10 em inglês, 10 em espanhol e 10 em português. É um programa de Masterclass que visualizamos desde o início do ano como um espaço de reflexão, um espaço de aprendizagem, e como oferecer uma oportunidade para despertar novos insights sobre temas e certamente sobre questões que estão relacionadas com o nosso trabalho relacionado à sustentabilidade. E esse programa de Masterclass é parte da nossa Cátedra Unesco em Educação para a Sustentabilidade com a Carta da Terra, que tem esse foco de trazer sustentabilidade, valores para um processo de educação transformadora. Esta sessão será uma sessão de uma hora e meia, na qual primeiro vamos ouvir a Thaís, e em seguida vamos ter um momento de perguntas e respostas, de interação com a Thaís Curral, que será seguido por um breve momento de conversa em grupo entre vocês, e logo um último momento de interação em plenária, está bem? Mas hoje o dia é para ouvir e aprender um pouco da vasta experiência da Thaís, que está aqui, especialmente sobre o tema de regeneração do planeta e os valores femininos, que é o que nos traz aqui hoje. Junto com um maravilhoso exemplo do projeto Sinal do Vale, que a Thaís vem trabalhando há muitos anos. E eu acho que sempre é bom a gente perguntar por que isso é importante para a gente, né? Hoje, nos dias de hoje, porque esse tema é importante para os temas atuais. Mas antes eu queria aproveitar para apresentar a Thaís e ao mesmo tempo agradecer a todos que nos acompanham aqui hoje. E quem é a Thaís? A Thaís Curral. Brevemente, a Thaís é fundadora do Instituto Sinal do Vale, um campus, um lugar educativo que está focado no trabalho da regeneração dos ecossistemas, de comunidades e de indivíduos. Esse lugar, que deve ser maravilhoso, eu não conheço, mas eu imagino. Esse centro está situado na Mata Atlântica, a 45 quilômetros do centro do Rio de Janeiro. Sabemos que tem umas 200 hectares aí, mas eu conheço a Thaís desde a época da Rio 92, e especialmente na atuação maravilhosa dela em diferentes iniciativas pioneiras relacionadas à participação de grupos de mulheres nas diferentes temáticas da sustentabilidade. E especialmente porque a Thaís foi fundadora, é fundadora da Rede de Desenvolvimento Humano e também dessa organização maravilhosa, WIDO, Women Environment Development Organization, que participou muito, a WIDO, do processo de redação da Carta da Terra. Thaís, eu queria começar agradecendo você pelo seu tempo, pelo espaço, e pedir para você começar compartilhando um pouco com a gente a sua trajetória, né, como líder em vários temas relacionados à regeneração, sustentabilidade, movimento de mulheres. Se você puder contar um pouco para a gente, ou relatar algum desses momentos chaves de mudança na sua vida e de aprendizagem nessa história de liderança e sustentabilidade. Thaís. Bem, obrigada, boa noite a todas, a todos aqui presentes. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar aqui com a Miriam, com esse trabalho incrível, né, que vem sendo desenvolvido desde aquela época que é a Carta da Terra, quer dizer, esses princípios, esses valores tão fundamentais naquele momento e mais ainda agora, onde a gente tem vivido tantas turbulências, né?
E quer dizer, tudo isso começou lá antes da Rio 92, né? Quer dizer, da cúpula da Terra, quando eu acho que foi a primeira vez no mundo que os diferentes setores, junto com as Nações Unidas, junto com os governos, empresas, movimentos, sindicatos, se uniram para pensar uma plataforma, né? E também, na época, duas convenções, mas, sobretudo, aquela plataforma que foi a Agenda 21, que era uma plataforma para o desenvolvimento sustentável, né? Como é que a gente pensava o desenvolvimento sustentável a partir dos vários movimentos, a partir dos vários setores da sociedade, como é que a gente começava um processo no contexto da conferência de diálogo, né? E eu acho que as mulheres, né, nós as mulheres, tivemos um privilégio muito grande, que foi através dessa articulação, né, da liderança estratégica do IDU, da Bela Abzug, da Min Kelder e de tantas outras mulheres que foram pioneiras desse processo, né, a Wangari Maathai, a Vandana Shiva e tantas outras, quer dizer, que a Bela reuniu nesse conselho do IDU, nós conseguimos fazer com que essa visão das mulheres, quer dizer, a perspectiva das mulheres para esse campo da sustentabilidade, que naquela época, nós estamos falando de 30 anos atrás, né? Quer dizer, não muita coisa mudou, mas naquela época as mulheres eram vistas, quer dizer, com os temas das mulheres, né? Com os temas de violência contra a mulher, com o tema dos direitos reprodutivos, era, digamos, o desdobramento desse feminismo, que foi um feminismo de reconhecimento da mulher como sujeito. Mas era a primeira vez que as mulheres iam para um campo tão amplo, né? Um campo global, com governos, com empresas, com todos os outros setores, com uma voz própria sobre o destino do mundo, né? E eu acho que aquele foi como se fosse um marco na história, digamos, eu diria que das mulheres, mas do feminismo e de tudo, e acho que tem e aquilo que se fez naquele momento tem ainda uma importância enorme para o século XXI, né? Porque todos os temas que nós trouxemos nesse processo do que a gente chamava Agenda 21 das Mulheres para um Planeta Saudável, eles continuam sendo fundamentais, né? Porque a questão da guerra, a questão da qualidade de vida e tantos outros aspectos que a gente viu nesses 30 anos que eles, digamos, eles são temas centrais, mas eles acabaram muito diluídos em outras problemáticas que nós tivemos, né? Então, digamos, eu acho que esse momento, para mim, né, a Miriam perguntou quais foram os momentos importantes, eu acho que esse momento do processo da Rio 92, da Cúpula da Terra, e o que as mulheres conseguiram fazer juntas, né? O Planeta Fêmea, que foi o espaço que nós tivemos lá no Fórum Global das ONGs e dos movimentos sociais e da sociedade civil, no Aterro do Flamengo, né? que era essa tenda que chegou a reunir 1.500 pessoas reunia todos os dias 1.500 pessoas durante 14 dias, e que a gente lá, digamos, discutiu sobre todos esses temas, cada um dos temas sendo liderado por uma rede global. Eu acho que isso foi digamos, como se fosse uma prova, né, da capacidade também das mulheres se juntarem, quer dizer, de não se dividirem e de se juntarem, apesar das diferenças, porque nós éramos, digamos, desde mulheres de movimentos de esquerda, feministas mais radicais, até, digamos, irmãs de caridade, até mulheres que vinham da Ásia Central, que nem falavam inglês e nem nada disso, e ainda assim todas nós pudemos mostrar essa força e essa perspectiva comum nessa tenda. Eu acho que hoje, eu sinto, né, quer dizer, quando a gente vê hoje o mundo tão polarizado, tão dividido, tantas as pessoas por qualquer pequena diferença,
elas entram em conflito e perdem, às vezes, a possibilidade de mostrar, de dar uma mensagem forte, né? E eu acho que o que nós passamos naqueles dias lá daquela tenda e nos anos que se seguiram através das conferências da ONU foi exatamente uma mensagem forte, uma mensagem do que eram os princípios, quais eram os valores importantes para as mulheres, né? E, ao longo dos anos, o que eu vejo que foi se desdobrando como muito forte, e que, como se fosse o que emergiu desse processo todo, é que digamos, como se fosse o fio condutor, né, de toda essa participação das mulheres nesse campo global, foi justamente mostrar que nós temos valores, e que são valores que têm a ver realmente com a vida, né? Valores que têm a ver com a qualidade de vida, valores que têm a ver com a proteção dos recursos naturais, do meio ambiente, mas também, digamos, das pessoas, e todas essas coisas que a gente vê que ainda hoje, digamos, nas economias, nas crises, são tão importantes, porque são as mulheres, no final das contas, que conseguem, digamos, com essa economia do cuidado, né? Quer dizer, do que as mulheres fazem como professoras, como donas de casas, como assistentes sociais, como pessoas que estão o tempo todo cuidando das pessoas e dos recursos, são elas, quer dizer, as grandes sustentos, digamos, desse momento, de momentos tão críticos como esses que nós estamos vivendo, né? Então, eu acho que, para mim, foi muito importante essa força, ter sido testemunha, ter convivido e ter vivido, porque eu fui uma das coordenadoras lá do Planeta Fêmea, com essa grande força feminina em comunicar esses valores, os valores de vida, os valores de conservação da comunidade, os valores de manutenção, digamos, de espaços que são espaços de nutrição, espaços de acolhimento para as pessoas, basicamente, né? Então, digamos, esses foram momentos importantes. E, ao longo dos anos, obviamente, eu acho que da minha trajetória, das coisas que eu fui fazendo ao longo da minha vida, uma coisa sempre que eu vi, depois nós formamos essa rede de rádios de mulheres que tinham rádios, tinham essas emissoras, que as mulheres faziam programas de rádio nos lugares mais distantes do Brasil e tudo mais. E eu sempre percebi, digamos, esse papel tão importante das mulheres como mobilizadoras da comunidade, né? Muitas vezes, quer dizer, quando a gente vai para o Nordeste do Brasil, a gente vai para a Amazônia, para esses lugares mais remotos, a gente vê que os homens saem para trabalhar, mas as mulheres ficam, e elas cuidam da agricultura de subsistência, elas cuidam, digamos, da água, elas cuidam de fatores que são fundamentais para a saúde e para as pessoas, quer dizer, aspectos que são fundamentais para a qualidade de vida e tudo mais. Então, eu acho que quando a gente viu lá, na época, no Brasil, quando foi aquele grande movimento dos comitês de segurança alimentar, dos comitês contra a fome, contra a miséria, a maior parte sempre das agentes, das mulheres que trabalhavam, das pessoas que trabalharam, eram as mulheres, né? Então, tem digamos, essa característica que está presente em todas as sociedades, e que ela é meio que invisível, ou ela é visível em aspectos específicos, mas ela não é visível, digamos, como uma força da qual a humanidade precisa tanto, né? Outro dia eu vi um TED, eu gostei muito porque era uma pessoa que trabalhava com inteligência artificial e tudo mais, e essa mulher dizia que o que nós
o que nos diferencia hoje dos robôs é a nossa capacidade de sentir, né? E eu acho que quando a gente fala de capacidade de sentir, a gente está falando da capacidade humana, e a capacidade humana é a capacidade de empatia, de sentir o que o outro precisa, de acolher o outro. Então, eu acho que esse valor feminino, que não só as mulheres detêm, os homens também, mas é mais comum nas mulheres, é fundamental na nossa época, onde a gente sabe que as pessoas têm passado por tantos, que nós estamos passando por tantos desafios, né? Desafios da crise ambiental, desafio da guerra, desafio da crise econômica, desafio, digamos, de toda a criminalidade que está muito infiltrada no mundo, né? E a gente sabe que esses lugares seguros, né? Que são lugares onde, às vezes, você tem uma comida quente, onde você tem uma cama limpa para dormir, são fundamentais para a sobrevivência das pessoas, né? A sobrevivência, digamos, positiva, assim, nutrida das pessoas, né? Agora, você, Thaís, trabalhou muito nesses movimentos sociais de sustentabilidade aí, desde a época da Rio 92, e de repente, em algum momento, eu imagino que veio a ideia desse centro de regeneração. Imagino que também teve um tempo que foi somente uma ideia, né? A ideia, a visão de um centro era um sonho seu, eu imagino, de outras pessoas. E hoje esse centro é uma realidade e um exemplo de regeneração. E você pode contar para a gente um pouco desse caminho que não deve ter sido nem curto, nem muito fácil, de sair da ideia de um sonho e, de repente, chegar aí e ter esse projeto de regeneração perto do Rio de Janeiro? Então, é interessante essa passagem, né? Esse ritual de passagem. Eu acho que foi muito associado a essa ideia, quer dizer, eu durante muitos anos, durante a década dos anos 90, né, começou pela Rio 92, participei de todas essas conferências internacionais, o IDU foi uma organização muito reconhecida, muito ativa e muito articuladora desse campo da advocacy, né, das mulheres e de criar as pontes com os diferentes stakeholders, que na época foi a época, os anos 90, foi a época dessa convergência de diálogos com os diferentes stakeholders, a Carta da Terra mesmo é uma expressão disso, né? Mas no final da década de 90, em 2001, nós tivemos 2001, né? Foi 2001? Foi. 2001 nós tivemos a queda das torres lá em Nova York. Eu acho que o mundo mudou, né? E tudo aquilo que a gente tinha imaginado que viria através dos governos, que os governos iam liderar, começou a ficar muito difuso e confuso, digamos. E aí eu fui vendo que muitas de nós, digamos, eu me senti uma delas, tinha feito uma longa jornada, quer dizer, legítima, com muito conhecimento, com um capital social significativo de relações, de pessoas que a gente podia mobilizar, e eu senti esse chamado profundo para cuidar de um lugar. E eu não sabia muito bem qual era esse lugar, não sabia muito como que eu ia fazer isso, eu não tinha uma experiência específica digamos, de agricultura, de nada disso, mas eu sabia, digamos, que esse campo de você juntar pessoas num lugar para que elas juntas possam ativar a possibilidade de regeneração dos ecossistemas, delas mesmas, da comunidade, era uma coisa muito importante, sobretudo no Brasil, que é um país, digamos, com sérios déficits, digamos, de políticas públicas, ou com políticas públicas que às vezes não funcionam e tudo mais. E eu, que fui uma grande impulsionadora da Agenda 21 local no Brasil, nós chegamos a fazer mais de 50 processos, de ativar 50 processos de Agenda 21 local, e eu sempre acreditei muito no local. Eu falei, por que que... E depois ficava na mão dos prefeitos e tal, os prefeitos mudavam e o negócio meio que
que ia por água abaixo, ficava diluído e não tinha mais aquela força original. Então, foi uma decisão minha fazer isso num lugar com os recursos que eu tinha, recursos as coisas que eu podia mobilizar, né? Liderança é também sobre mobilizar recursos, e um desses... E aí eu resolvi, em 2007, tem 15 anos, né? Eu conhecia uma pessoa que tinha um lugar nesse vale, e aí nós decidimos, a partir disso, ir criando primeiro um lugar de retiro para lideranças desse campo da sustentabilidade, para que elas tivessem oportunidade de se regenerar pessoalmente, e depois isso se desenvolveu para efetivamente um projeto que acabou abraçando as questões locais e tudo mais, que é esse projeto que se chama Sinal do Vale, né? Sinal do Vale, que quer dizer sincronicidade, inovação e alegria, e hoje nós temos 200 hectares, temos um projeto associado a uma biorregião que engloba mais ou menos 10 mil hectares, uma unidade de conservação, que é o Refúgio da Vida Silvestre da Serra da Estrela, então nós chamamos isso de biorregião da Serra da Estrela. E aí talvez seja o caso, né, de você mostrar o vídeo, porque aí a gente pode mostrar onde é, quem são as pessoas que estão nesse projeto, e depois eu falar um pouco dele, e a gente depois poder ter um diálogo, né? Ok. Vamos lá, então. A ideia é conhecer sobre o projeto concreto, né, de regeneração que você vem trabalhando. Vamos mostrar um vídeo curtinho. Eu sou Thaís Corral e há mais de uma década atrás cheguei neste vale. O que me encantou aqui, tenho certeza que vai encantar você também. Estamos pertinho de uma zona urbana cheia de casas, ruas, edifícios, cheia de cimento. Estamos perto da cidade do Rio de Janeiro, bem no fundo da Baía de Guanabara. E ainda assim, aqui entre montanhas, se esconde este vale, que é a casa, o habitat de muitas espécies de animais e de vegetação e de água. Eu comecei o Sinal do Vale porque eu queria ser a guardiã de um lugar que cuidasse dos animais, das árvores, das nascentes e das pessoas. Onde melhor fazer isso do que numa fazenda? E foi com esse chamado que aqui chegaram muitas pessoas e ajudaram a construir novos hábitos traduzidos em estações que vamos apresentar para você. Vamos apresentar a horta, os animais, a Mata Atlântica, a comida local, a nossa forma de consumir sem afetar a natureza e a comunidade que habita este lugar. E esquecendo de falar sobre o que significa Sinal do Vale. A sigla Sinal, sincronicidade, inovação e alegria. 3 valores que cultivamos aqui. A sincronicidade, que é a interdependência da vida. Abraçamos a inovação como forma de evoluir e celebramos a nossa convivência com as pessoas e a natureza com muita alegria. Agora é só conferir estação por estação e no final contar pra gente o que você achou. Então, esse foi um vídeo que a gente fez durante a pandemia, eram várias estações que mostravam todos os pontos do Sinal do Vale para as crianças, mas eu sempre acho que é uma forma bacana de ver o contexto onde a gente está, né? E talvez agora a gente possa ver a apresentação, né? Que eu possa explicar um pouco o que o Sinal do Vale faz, de forma mais estruturada, e depois a gente pode... Então, a ideia hoje, né, a nossa visão de 2030 é que a gente, a partir da nossa experiência nesses 200 hectares e das áreas onde a gente trabalha, que a gente possa estender isso para toda uma biorregião, né, que está nesse circuito da Baía de Guanabara, né, que é onde a gente está. A gente está nessa área de transição entre a Baía de Guanabara e a Serra do Mar, no que a gente chama... Pode passar.
Então, é um centro de regeneração de pessoas da natureza, né, e dos ecossistemas, que está localizado a 40 quilômetros do Rio de Janeiro. É um espaço, o sinal é reconhecido pela Unesco e reconhecido também como um dos 17 lugares certificados pela Long Run Initiative, como retiro da ecosfera global e da biodiversidade global. Próximo. Essas são as iniciativas, quer dizer, que ao longo desses 11 anos, né, que o sinal existe, que esse projeto existe, essas são as nossas principais iniciativas. A gente tem uma iniciativa de gestão dos recursos da comunidade, tem bioconstrução, porque a gente sabe que na Baixada Fluminense, onde nós estamos localizados, a infraestrutura é muito precária, o solo, alimento e floresta, né? Quer dizer, onde a gente tem vários projetos, como a gente vai mostrar, a água, a conservação da água, o Madre Frutos, que usa a jaca, que é muito comum, é uma espécie exótica da Mata Atlântica, mas é muito comum na região. Ela foi trazida na época da escravidão, que essa é uma região que recebeu muitos escravos, né? O moço-bambu, já que o bambu também é uma espécie exótica, mas está lá muito presente, muitos jovens sabem trabalhar o bambu. O Boteco da Floresta, que são os deliveries dos produtos a partir das punks e das coisas que a gente cultiva, e a hospitalidade, que é o ponto central do sinal, onde a gente recebe pessoas tanto para treinamentos de educação, mas também para conferências, retiros e ecoturismo. Pode passar para o próximo? Então, aqui é onde o sinal está ligado, né? Essa é a nossa biorregião, está aqui o sinal do Vale em vermelho, aqui está o refúgio da vida silvestre da Serra da Estrela, está a área de proteção ambiental de Petrópolis. Nós estamos dentro de uma APA, e não quer dizer muita coisa, mas, enfim, é importante porque não deixa de ser também uma área, uma unidade de conservação, né? Nós temos no Brasil vários tipos de unidade de conservação, desde as mais restritas até as mais flexíveis, né? A APA talvez seja uma das mais flexíveis, depois vem o refúgio e depois vem os parques, né? Então, nós temos duas áreas de conservação, a área de proteção ambiental de Petrópolis e o refúgio da vida da Serra da Estrela, articuladas com o Sinal do Vale. Pode ir para o próximo? Então, na próxima década, nós temos esse reflorestamento, que é a maior política pública do governo do Estado do Rio, em termos de reflorestamento, é o projeto Florestas do Amanhã, e o Sinal é um pouco um exemplo, uma vitrine na região. Nós temos o Madre Frutos, que é um negócio de impacto socioambiental com processamento da jaca verde. Hoje nós queremos mostrar que isso é um negócio viável e criar, digamos, um mercado para isso, para que muitos produtores da região possam utilizar jaqueiras que já existem, fazendo manejo da jaqueira, com agrofloresta, com cultivo também de árvores nativas, mas usando esse fruto que está lá presente, né? Então, nós temos criado um negócio a partir da jaca. E a trilha do Recôncavo da Guanabara, que é uma trilha de longa distância, que vai percorrer do Sinal até 100 quilômetros no entorno da Baía de Guanabara, porque vai ser uma trilha de desenvolvimento na região. Próximo. O Florestas do Amanhã, eu já falei, né? Quer dizer, ele está associado à restauração dos ecossistemas, são 30 hectares de florestas que a gente está regenerando. Pode passar para o próximo. Essas são as áreas, né? No Sinal, a partir desse projeto, não vai ficar nenhuma área dentro da área do Sinal do Vale, né? A gente não vai ter mais nenhuma área sem vegetação, sem cobertura vegetal, e, no caso dessas, é um projeto clássico de reflorestamento, onde a gente está mantendo todos os parâmetros do plantio total de reflorestamento da Mata Atlântica, com 62 espécies,
Então, é um exemplo para toda aquela região, digamos, de como o reflorestamento também pode ser através do mercado de carbono, através do turismo, pode dar uma viabilidade financeira para as propriedades. Esse também é um dos objetivos que a gente tem de mostrar, que a conservação dos ecossistemas, a restauração florestal pode dar viabilidade às propriedades, porque muito dos problemas que a gente tem na Mata Atlântica, da qual só existem 12% hoje, é justamente que ela está numa área muito urbana e que as pessoas desmatam para fazer loteamentos, para colocar boi, para todo tipo, sorte de atividades, como forma de viabilizar economicamente as propriedades, né? Vamos para o próximo. O Madre Frutos, né, como eu falei, o negócio da jaca, nós criamos uma gastronomia da jaca e hoje nós produzimos na estação 6 toneladas de jaca processada, e a jaca tem a vantagem de ser... Pode passar para o próximo. A jaca tem a vantagem de ter uma textura muito parecida com a carne. Ela não tem o mesmo teor de proteína da carne, mas ela tem muitas vitaminas, muito potássio, e ela associada a outros alimentos que substituem a carne, ela tem essa capacidade de reproduzir a textura da carne, né? Vamos para o próximo. E esse caminho do Recôncavo da Guanabara, que é o nosso último projeto, e a nossa ideia é, nessa trilha de longa distância, criar uma série de projetos com as comunidades locais. Esse é um projeto que nós iniciamos esse ano. Nós hoje, pode passar para o próximo? Nós hoje, esse é a nossa logomarca, né? E nós hoje, pode passar? Então, a ideia é que ele, no entorno aí da Bahia, ele vai ligar 3 hubs, né? Quer dizer que, como o Sinal do Vale, são catalisadores de projetos de regeneração nessa região, e a ideia é que nós possamos, nesse percurso entre esses hubs, a gente possa criar catalisar uma série de iniciativas de restauração florestal, de proteção da biodiversidade, com pesquisa, com empreendedorismo, com desenvolvimento de produtos locais, e com também um resgate cultural, já que essa região ela foi, durante os séculos XVIII e XIX, ela foi uma região muito dinâmica economicamente. Existiam nessa região muitos rios, e toda a história muito importante, foi um ponto importante de recebimento dos escravos dessa região, né? Então, tem muitas ruínas, e uma história que ficou enterrada, e que nós, através dessa trilha, também estamos desenterrando, criando o Museu do Recôncavo da Guanabara, e uma série de atividades, inclusive de educação, para a recuperação dessa história, né? Então, são 100 quilômetros, 5 municípios, 9 unidades de conservação e 3 centros de regeneração. Vamos para o próximo? Então, os objetivos são contribuir para a restauração da biodiversidade, desenvolver um mercado de produtos agroecológicos, de resgatar e promover um turismo de base comunitária que valorize o patrimônio cultural, histórico e ambiental. Então, nós imaginamos, né, que nós vamos conseguir, através dessa trilha, ter um caminho para o desenvolvimento da biorregião, porque o Sinal tem a perspectiva de expandir a nossa visão, as atividades que a gente desenvolveu de alimentação, de florestas, de saúde e de cuidado com os ecossistemas, com os animais, para toda essa biorregião, efetivamente gerando um impacto, né? Para não ser uma coisa minúscula, porque a gente sabe que a gente precisa desses hubs para expandir essa visão, né? Pode passar para o próximo? Isso, essa é um pouco a visão. E aí os valores femininos, quer dizer, lá no Sinal nós somos a maior parte das lideranças, das coordenadoras são mulheres, mas
é a ideia da inclusão, né? A ideia da saúde, a ideia do cuidado com as pessoas, a ideia de recuperar a partir daquilo que a gente tem. Então, tudo isso, digamos, foi uma forma para mim que eu tive o privilégio, né? Claro que foi um processo e segue sendo um processo com muitos desafios, porque o tempo todo não tem um respaldo, um patrocínio institucional, um patrocínio de governo, mas, enfim, eu acho que ao longo dos anos a gente pôde catalisar oportunidades e ir criando formas de sustento comunitário, de compreensão, de mudança de mentalidade e também de um suporte de muitas pessoas. Pelo Sinal já passaram, uma das áreas do Sinal é justamente a área nós temos 4 áreas, né, no nosso modelo, nós temos não apareceu a mandala aí, não sei, tinha um slide da mandala, mas não apareceu aí, mas nós temos um modelo, mas se vocês quiserem podem ver lá no nosso site, ou eu posso procurar aqui e mandar para vocês depois, mas o nosso modelo é um modelo integrado, onde a gente trabalha com essas 4 áreas, né? O solo, alimento e floresta, a infraestrutura resiliente, os agentes de transformação e a hospitalidade, né? Então, nós queremos que essas 4 áreas, onde a gente já desenvolveu vários projetos, a gente possa, de certa forma, expandir na biorregião, criando um caminho, né, de oportunidade de trabalho e de desenvolvimento local, né, como era a ideia original da Agenda 21, que vem lá da Rio 92. Então, eu acho que por agora é isso, né, Miriam? Eu acho que a gente tem aí mais ou menos 40 minutos da minha fala, como a gente tinha combinado. Eu acho que a gente podia agora, talvez, dividir os grupos, né, e voltar para um bate-papo, como vocês acharem melhor. Eu acho que a gente pode usar primeiro um momento aqui em plenária mesmo para ir comentando e perguntando para você um pouco mais sobre esse projeto magnífico. Eu acho que o primeiro comentário que eu queria fazer é que é muito importante a gente ter esses exemplos claros, concretos, de que é possível fazer acontecer. Nós passamos muito tempo em eventos e discussões que colocam o dedo na problemática e às vezes é difícil encontrar, né, esses exemplos tão necessários para inspirar e ver de maneira... Então, eu acho um exemplo fantástico. Eu queria fazer primeiro uma pergunta sobre o conceito, a ideia de regeneração. Eu vejo o Sinal do Vale, esse projeto seu, obviamente, como um exemplo de projeto que a gente pode chamar sustentável, de regeneração. Eu queria até agregar um exemplo de algo concreto, por exemplo, sobre o pilar 1 da Carta da Terra, que é respeito e cuidado, né? O cuidado na prática como um eixo central de um projeto. Então, eu queria perguntar para você se, desde o início, a sua visão lá, 20 anos atrás, 21 anos atrás, já era, não, vou fazer um projeto que vai colocar a ideia de regeneração na prática, ou foi uma coisa que foi saindo no momento que você ia caminhando? Não, eu acho que assim, acho que essa ideia de regeneração, que agora todo mundo fala sobre regeneração, né? Mas eu acho que a sustentabilidade, de certa forma, trouxe para a gente essa ideia de como é que a gente mantém o que a gente tem para as próximas gerações. Era muito essa ideia, quer dizer, de não deteriorar tanto os recursos que as próximas gerações, era toda essa ideia, né? As próximas gerações têm que ter o mesmo direito que nós. A regeneração, eu acho que ela traz uma coisa mais radical, né? Porque a regeneração diz a gente tem que deixar muito melhor do que o que a gente encontrou, entende? Quer dizer, se isso daqui estava
Assim, não importa quem fez, se foi no século passado, se foi há um mês atrás, como é que a gente mobiliza os recursos e, a partir dessa convergência que a gente tem de recursos técnicos, tecnológicos, de perspectivas dos nossos ancestrais, como é que a gente pode efetivamente deixar melhor, né? E eu sempre tive, né? Eu venho de uma família de pessoas que amavam muito a natureza, né? Os meus pais, o meu avô criou o primeiro restaurante vegetariano do Brasil, eu tenho muito orgulho de dizer isso, então eu sempre tive isso, parte da minha família, quer dizer, essa coisa dessa conexão e desse cuidado com a natureza, quer dizer, com a natureza, da gente não ser predador, né? Para a gente deixar melhor realmente por essa responsabilidade da gente ter essa oportunidade de viver num planeta tão lindo, né? Quer dizer, que a gente tem coisas tão maravilhosas, e como é que a gente passa sem deixar uma pegada ou sem deixar pior do que o que a gente encontrou, né? Então, eu sempre tive isso dentro de mim. Obviamente, eu não sabia como que isso podia acontecer. Eu acho que o Sinal do Vale me deu a oportunidade, eu acho também pela circunstância em que isso aconteceu, o momento que isso aconteceu, porque eu acho que hoje em dia as pessoas, a gente teve toda essa década do empreendedorismo socioambiental, das pessoas efetivamente se empoderarem para fazer coisas, né? Então, muita coisa convergiu, eu não tinha imaginado que fosse ser assim, mas acabou convergindo, e eu acho que é isso, né? Um exemplo. E eu acredito hoje que as mudanças que a gente precisa ver no mundo, na sustentabilidade, na regeneração, vão depender de grupos de pessoas que se juntem em lugares e que sejam, digamos, os guardiães daquele lugar, né? Os stewards, como a gente fala em inglês, quer dizer, as pessoas que vão cuidar daquele lugar, é o cuidado, né? O cuidado dos rios, o cuidado dos ecossistemas, das árvores, das pessoas que estão lá, dos animais, porque sempre foi assim, né? Eram assim os nossos ancestrais, os indígenas, e as tribos cuidavam daquele local, né? Não era uma tribo, era o país inteiro, eram aquelas tribos que viviam ali e cuidavam daquela região, conheciam aquela região. Eu acho que, de alguma forma, isso deu certo, porque eles ficaram milhares de anos aí. Talvez nós tenhamos que voltar à mesma coisa, né? Agora a Rose está com a mão levantada, e antes eu queria só fazer uma pergunta, comentário. Nesse tempo de 21 anos de trabalhar com esse projeto, de colocar para funcionar essa visão de regeneração, sustentabilidade, eu imagino que você teve que trabalhar muito com esse processo de relação com os diferentes atores, né? O governo local, o governo do estado. Então, o governo é um ator, a comunidade que está ao redor do Sinal do Vale, né? E as pessoas que trabalham ali. Você poderia fazer algum comentário sobre os desafios e oportunidades que você encontrou nesse processo de aprendizagem, de articulação com os diferentes atores que você precisa de estar se relacionando para fazer isso acontecer? Eu acho que a principal questão, né, no local, eu acho que é a questão da confiança, né? Porque, obviamente, eu fui para um lugar que não tinha essas referências, né? Nós estamos falando da Baixada Fluminense, nós estamos falando da Califórnia, nós estamos falando da Baixada Fluminense do Rio, um lugar esquematizado, de pessoas, digamos, muito sempre com situações precárias, com serviços precários, quer dizer, pessoas de baixa renda. Então, obviamente que havia muita desconfiança, né? O que eu ia fazer lá, entende? Comprando terras e trazendo jovens, né? Nós chegamos, como eu disse, nós passaram pelo Sinal até os 4 mil jovens no mundo inteiro trabalhando, interessados nisso. Mas eu acho que, se a gente sustenta no tempo e vai sendo coerente com a proposta, né? E mantendo esse objetivo como um objetivo visível em fatos, com o tempo isso muda, né? Porque eu acho que todo mundo
reconhece uma coisa que é boa, digamos, o que é bom para o meio ambiente, o que é bom para a comunidade, num certo sentido, é bom para todos, né? Eu diria que o principal desafio é sustentar isso por tempo suficiente para que as coisas se transformem, né? Claro que no início foi muito difícil e, às vezes, ainda nem todo mundo tem essa mesma índole, né? Tem pessoas que veem certas coisas que a gente faz lá como uma ameaça, os predadores, então complicado, de qualquer maneira é complicado, entende? Mas eu acho que, como nós estamos vivendo épocas em que a gente sabe que existe uma ameaça dos recursos naturais, né, da água, e mesmo da produção de alimentos e tudo isso, a gente tende a ter mais pessoas que apoiam e aprovam do que desaprovam, né? E é sempre um processo de manter ali esses fios todos conectados, né? E estar sempre prestando atenção, não é uma coisa fácil, não, mas e nem super tranquila, até porque a gente sabe que o Brasil e a maior parte dos lugares hoje existe muito conflito de interesse, né? Quer dizer, existem interesses antagônicos sobre os recursos naturais, sobre ideias de como são as coisas, mas a gente, digamos, nós estamos no espírito do tempo, né? As coisas que a gente faz, a gente sabe que são coisas necessárias, isso ninguém pode contestar, né? Agora, obviamente, é um processo de liderança e é um processo de estar muito atento, né? Quer dizer, ninguém que faz uma coisa dessa pode pensar que é uma coisa simples e que não dá trabalho. Dá trabalho, não é super simples, mas eu acho que é o que tem que ser feito, né? É a coisa certa. Tá ótimo. Rose, eu queria chamar a Rose, que está com a mão levantada, mas também mencionar a Rose, um mês atrás lançou um livro, a gente muito feliz aqui. Rose, eu tenho que mencionar sobre o seu livro, porque tem tudo a ver com esse tema, obviamente. E o livro da Rose se chama Regenera, os desafios da regeneração e a Carta da Terra. Então, obrigada, Rose. Eu vou compartilhar aqui o link também do seu livro. Rose, com você. Obrigada. Thaís, muito obrigada pela sua experiência linda, né? Pelo seu trabalho bonito. E eu fiquei curiosa com algumas coisas. Como é que, no início, você disse que a gente estava comprando terras? Quem estava comprando terras, né? De quem é a propriedade? Uhum. E como é que você conseguiu organizar? Assim, eu vejo que tem muitos grupos, né, que fazem coisas diferentes, perfeito. Imagino que eles foram sendo atraídos e que eles devem mudar também ao longo do tempo, né? Mas como é que se compartilha tudo isso, né? Como é que é o compartilhamento do trabalho em relação à propriedade e às coisas que são produzidas e, eventualmente, como é esse compartilhamento? Se você puder explicar um pouquinho, agradeço muito. E te falo também... Muito obrigada pela pergunta. A gente não tem tempo suficiente, às vezes, nem experiência das pessoas porque toda essa questão, digamos, como é que você coloca em mote um projeto como esse, é claro que não é uma coisa simples, né? Então, grande parte dessas terras que a gente tem no Sinal do Vale são todas do Sinal do Vale, né? Quer dizer, estão dentro do Sinal do Vale, algumas pessoas compraram e colocaram a serviço do projeto Sinal do Vale. O Sinal do Vale é uma OCIP, né? É uma organização sem fins lucrativos, é uma organização social que já existe há 30 anos, porque era uma organização essa das mulheres e da rádio, que depois se tornou Instituto Sinal do Vale, digamos, e agora a gente está fazendo, porque toda a questão da questão fundiária no Brasil é sempre muito complicada, né? Grande parte dessas terras são posse, mas agora a gente está fazendo todo um processo de regularização disso, que é uma coisa cara, muito trabalhosa, né? Porque são histórias longas, mas acho que isso, em algum momento, é muito importante, sobretudo se a gente está falando de restauração dos ecossistemas, de respeito a isso, que acho que
a propriedade, a questão fundiária é fundamental. Esse é um problema seríssimo no Brasil, né? Porque é tudo meio atrapalhado, sobretudo essas pequenas propriedades que ficam um pouco na mão de todo mundo. Tudo que a gente produz no Sinal do Vale, digamos, Madre Frutos, é uma pequena empresa, né? Dentro do Sinal do Vale, ela é uma unidade de negócios, então ela paga as próprias... Tudo que a gente faz não tem fins de lucro que se apropria privadamente, mas o lucro que isso gera é revertido no crescimento da organização, né? da organização da empresa, né? Do próprio Madre Frutos. E o que a gente produz de outras coisas, né? São todas pequenas unidades, é sempre a mesma ideia. Paga o trabalho e paga a expansão, né? A gente não distribui lucro privadamente, né? Então, não sei se eu te respondi a pergunta. Respondi, Rose? Está muda? Oi. A Rose, eu acho que ela, não sei, não vi a Rose mais, não sei por que desapareceu, mas tudo bem. Rose... Ela está aqui, eu estou vendo. Uhum. Ah, acho que ela não... Acabou, né, Não Rose, vi. seu comentário? Bom, gente, Perfeito. vamos abrir, então, a qualquer comentário e pergunta. Eu queria deixar só destacado que eu gostei de escutar que algumas vezes você fez ênfase, Thaís, sobre esse olhar do cuidado. Cuidado do lugar, cuidado dos rios, cuidado das pessoas, dos ecossistemas. E comecei a visualizar que interessante seria se em todos as comunidades, não, talvez todas as grandes cidades do Brasil pudessem contar com uma comunidade como essa, que as próprias universidades poderiam utilizar como um lugar um exemplo para trabalhar com processos de educação e aprendizagem, né? Porque às vezes a gente fica na universidade numa teoria, né? Aquele ambiente teórico tão grande, falando da problemática, visualizando algo que às vezes é necessário mostrar assim na prática. Então, que tal a gente visualizar aqui vários lugares no Brasil, né? Todas as grandes cidades do Brasil pudessem, eu acho que já contam vários outros exemplos, obviamente. Talvez até a Beverly conhece outros exemplos de comunidades como essa. Mas eu somente queria convidar todos para visualizar isso como algo possível, como um lugar para tirar o povo do espaço da universidade teórica e levar para esses ambientes muito práticos, concretos. Você tem esse tipo de aliança com alguma universidade que chega para trabalhar, ou para ajudar, ou para levar estudantes com vocês? Essa é a pergunta. Não, temos com várias, né? Temos tido ao longo dos anos com várias universidades que inclusive às vezes dão disciplinas que têm uma interface com o sinal. Nós temos tido experiências também com escolas, né? Mas eu acho, quer dizer, obviamente a gente ainda faz isso assim, né? Quer dizer, tem que encontrar aquele professor que queira, aquela situação específica, mas eu acho que eu diria que eu colocaria que a universidade, eu vejo realmente isso, porque eu vejo esses 4.000 jovens que passaram pelo sinal, que foram pessoas que foram para lá por vontade própria, né, no Gap Year, ou alguns que foram como estagiários. Eu acho que a universidade do futuro, o aprendizado do futuro, a educação do futuro, precisava ter esse componente prático, entende? Porque tem alguns fatores que são fundamentais. Quer dizer, você destacou aí a questão do cuidado. Obviamente, quer dizer, é aprender a cuidar, mas como é que a gente cuida, né? Como é que você pega uma terra, que foi também o que eu aprendi lá no sinal, como é que você pega uma terra lá e, a partir dali, começa a fazer alguma coisa, começa a ver o que precisa ser
cuidado, regenerado, nada disso se faz sozinho, né? Quer dizer, ninguém consegue fazer isso sozinho. Como é que você faz isso, digamos, sem um grande programa ou de governo, ou dinheiro? Quer dizer, você faz isso com a mobilização das pessoas, né? Você faz isso criando, digamos, um caminho, e eu acho que esse caminho tem que ser também através da educação, quer dizer, tem que ser jovens indo para esses lugares e aprendendo a cuidar juntos, né? Porque às vezes você tem a coisa da multidisciplinariedade, você tem muitos aspectos, você tem a possibilidade de conviver com gente que talvez não foi à escola formal, mas tem a escola da vida, né? E como que trabalhar junto com essas pessoas, né? Porque eu acho que muitos dos problemas depois, eu vejo hoje, e sinceramente eu tive gente lá que chegou no sinal nesses anos todos, que vieram egressos de todas as universidades como Harvard, de universidades, digamos, muito prestigiosas, e as pessoas chegam lá muito cruas, né? Assim, de entender por onde começar. E eu acho que aquilo lá, e algumas dessas pessoas depois ficaram no sinal, inclusive depois contribuindo para o nosso trabalho e tal, e eu acho que o principal ponto que elas sempre colocam, né, quer dizer, que foi que o sinal as ensinou a vida real e como é que você faz coisas, né? Gente que vai lá para fazer, que quer dedicar a vida para algum resultado concreto dentro daquilo que a pessoa acredita, entende? Que está nos seus valores. Eu acho que isso, a educação do futuro não tem que ser só uma coisa técnica, porque a educação foi muito para produzir gente para ir para as indústrias, né? Quer dizer, no fundo é isso, é um treinamento para as pessoas trabalharem na construção civil, isso e aquilo, para um determinado tipo de modelo de desenvolvimento. Mas hoje nós precisamos de regeneradores, como disse o outro dia o Ailton Krenak, que a gente precisa de regeneradores de Gaia. E aonde que essas pessoas vão aprender isso? Não aprendem na universidade, entende? Você tem que aprender olhando, se comunicando, entende? Com a natureza, se comunicando com os animais que vivem lá, porque em tudo isso existe inteligência, né? Então, hoje mesmo eu estou numa conferência aqui, que é o Fórum Mundial de Ética, né? Aqui na Suíça, e hoje mesmo eu acho que não existe mais nada que tenha realmente relevância de transformação que não tenha uma dimensão de lugar, entende? O lugar tem que estar presente, entende? A componente do lugar tem que ser parte dessa transformação, senão fica uma coisa no ar. E a gente sabe que a Terra, nós temos 2 bilhões de hectares de terras degradadas, a gente tem problemas seríssimos em tudo quanto é lugar, digamos, do impacto climático e tudo isso. Como é que você vai mudar isso sem estar conectada com o lugar? Não vai, entende? Simplesmente vira uma coisa de números, uma coisa de simulações, mas não é a realidade, né? E com quem que você vai fazer? Tem que ser com as pessoas que estão no lugar, tem que ser com as pessoas que querem, as pessoas que chegam. Então, digamos, uma pequena revolução ou evolução necessária, né? Bom, vamos trazer um pouco comentários, perguntas, está aberto. A Rose está com a mão levantada e já vamos te dar a palavra, Rose. Eu queria trazer aqui somente o comentário e pergunta de 2 pessoas da Universidade do ABC, que eu acho que deve ser em São Paulo. A Roberta Maia, que diz: parabéns, Thaís, pelo projeto. Quanto ao comentário da Miriam, gostaria de reforçar aqui o papel das universidades públicas brasileiras, especialmente as federais, na transformação social junto aos movimentos sociais. E a Larissa, obrigada, Roberta, e a Larissa, que eu acho que também é da mesma universidade, do ABC. Uma pergunta específica para você, Thaís: quantas pessoas estão envolvidas no Sinal do Vale atualmente? E esses 4.000 jovens que passaram pelo Sinal se envolveram individual e voluntariamente com o projeto, ou há chamadas criadas pelo projeto para isso? Como é que esses jovens, 4.000 jovens, se envolvem? Uhum. Então, respondo? Então, as pessoas que vieram ao Sinal, vieram de diferentes maneiras, vieram como voluntários, alguns vieram como estagiários, né? com algum tipo de
estagiários de universidades e tal, e alguns vieram para, digamos, como para fazer como um treinamento, né? Um curso e tudo mais. E alguns ficaram e tudo mais. E como que essas pessoas chegam? Essas pessoas chegam através desses canais, né? Que o Sinal tem como que a gente faz ainda está na frente do seu tempo, né? Então, não existe uma coisa, não conseguimos ainda uma coisa formalizada com as universidades, e muito menos com as universidades brasileiras, porque, obviamente, nós não temos também nenhum tipo de patrocínio. Então, quem vem, ou vem para trabalhar voluntariamente, ou tem que vir pagando, né? E a gente, obviamente, a gente precisa de algum tipo de retorno disso. Então, eu acho eu acho que são transformações, mudanças que estão ocorrendo. Eu acho que cada vez mais as universidades e as escolas estão incluindo essa dimensão prática, mas ainda não está consolidada. Então, enquanto isso, a gente vai fazendo as coisas como pode. Esses 4.000 jovens, eles passaram por lá ao longo de 10 anos, né? Então, alguns vieram por uma semana, alguns ficaram meses, um deles ficou 10 anos, então ficou o tempo, veio e ficou trabalhando lá, e as pessoas que ficam trabalhando e exercem funções, depois de um tempo, funções específicas que o Sinal precisa, recebem uma remuneração, né? Porque eles passam a ser contribuir. E a gente hoje tem no Sinal 25 pessoas que moram lá, né? E alguns colaboradores extemporâneos, né? Que não são pessoas regulares. Ótimo, obrigada, Thaís. Rose? Tem que... você está muda? É porque Oi, Rose. estou ouvindo? Estou ouvindo? Agora sim. Ah, é porque está travando o meu celular. Eu estou no celular, ele está travando. Então, eu queria agradecer a sua resposta, tá? Muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu queria entender ainda mais um pouquinho da sustentabilidade, porque, mesmo sendo só posse, eu sei que tem todos os impostos, tem muita despesa, né, para o sítio. E vocês não têm patrocínio? Como é que se sustenta? Então, o que que sustenta? A gente tem dois tipos de sustentação. Os projetos, né, que a gente faz, editais, projetos específicos, e aí tem um componente para o Sinal. A gente tem as coisas que a gente vende, né, quer dizer que também não é... E a gente tem a hospitalidade, né, que é a nossa principal forma de receita. E essa hospitalidade, a gente tem 12 casas, nós fazemos esses retiros, esses eventos, e esses são empresas, fundações, pessoas que alugam as casas. Esse é o nosso a nossa principal renda, mas a gente é um desafio, né? O ideal para lugares como esse seria considerá-los como universidades, né? Que eles são um lugar de educação que precisam de um subsídio, entende? Como qualquer coisa que é uma base de formação para as pessoas, né? Mas isso a gente ainda não conseguiu. E a gente também tem muito cuidado, né, para não ter manipulação política, né, para não ter a coisa partidária. Então, a gente tem muito cuidado, digamos, de não receber, porque tem aquelas coisas, né, emenda parlamentar, isso e aquilo, mas eu sempre fugi disso, para deixar o Sinal como aquilo que é mesmo, um exemplo, né? Senão o negócio começa a ir para outro lugar. A gente tem muito cuidado em não fazer coisas que possam comprometer o nosso propósito e os valores, né? Porque hoje em dia é o que mais acontece, né? As coisas começam por aqui, tem que você ver, o negócio está todo enrolado lá por outros cantos, e a gente faz muito esforço para isso, mas é isso, tem muita gente que trabalha voluntariamente lá, né? Quer dizer, um lugar onde a gente tenta
ter gastos que sejam, digamos, mais ou menos essenciais, mas, apesar disso, é caro, né? Quer dizer, se precisa de dinheiro, sem dinheiro não se faz, né? Muito obrigada. Ótimo. Thaís, você pode nos lembrar um pouco são quantos princípios, ou são princípios que você chamou? Um deles é a hospitalidade. Não, são os projetos, né? São as 4 áreas de trabalho: hospitalidade, infraestrutura resiliente, solo, floresta, alimentos e florestas, e agentes de transformação. Isso você chama de, não são princípios, são projetos que estão trabalhando aí dentro do sinal. São as áreas, os field of actions, né? As áreas de ação. Okay. Deixa eu ver se eu tenho... Enquanto você procura aí, eu vou chamar a Vaverly, talvez a Vaverly que já trabalhou talvez com projetos. Vaverly, você está aqui. A Vaverly está em São Paulo. Olá, boa noite. Parabéns, Thaís, pelo seu projeto maravilhoso, uma iniciativa pioneira. A gente imagina as dificuldades que você passou na implantação e as dificuldades que passa ainda, né? Você sabe, né? A minha pergunta, Thaís, vai um pouco pelo lado do interesse biológico, né? Você disse que esse é um lugar de muitas espécies, de muita biodiversidade, como a Mata Atlântica é, né? E eu tentei olhar aí na sua apresentação, nas suas imagens, né? Para ter uma ideia de cobertura vegetal. Então, eu queria ter uma ideia, porque a gente sabe que quando a gente tem uma matriz, né? Uma área não muito mexida, né, mais intocada, fica mais fácil da gente fazer projetos de regeneração. E quando a área já foi devastada e está distante de matrizes de áreas mais pristinas, né, mais conservadas, fica cada vez mais difícil, né? E aí eu vi você falar que vocês estão usando 62 espécies e tudo mais, queria saber um pouquinho mais dessa iniciativa e dentro dessa iniciativa de regeneração, como vocês têm envolvido as comunidades lindeiras, as comunidades de entorno de vocês? Bem, a gente tem a cobertura, primeiro a cobertura vegetal. A cobertura vegetal, apesar desse lugar ser uma área de transição, né, porque a gente está entre a Serra do Mar, que são aquelas altas montanhas, que lá nunca ninguém tocou, né, onde está a Serra dos Órgãos, estamos no mosaico central fluminense da Mata Atlântica, né? Então, quer dizer, é uma das áreas... tem entropização, né? tem ocupação urbana, mas nós estamos dentro de um vale, então ali é difícil, e na medida em que as pessoas retiraram, não tem mais gado, não tem isso, a vegetação volta sozinha, ela não é tão rica, né, como era originalmente, mas a gente tem feito justamente esse trabalho, e temos trabalhado os corredores, né, justamente para as espécies voltarem, mas elas têm voltado, a gente tem visto tucanos, mico-leão, tudo isso tem lá no sinal, né? Eu acho que são, digamos, obviamente não é o que você encontraria numa área remota, mas tem muita coisa lá também. E qual foi a sua outra pergunta? É como que vocês têm envolvido as comunidades de As entorno com comunidades, esses então. projetos de recuperação, que às vezes é Sim. difícil, né, Thaís? Você coloca, por exemplo, palmito e aí de repente some tudo, né? Então, como é que você tem envolvido? É um processo de formiguinha, né? Não é uma coisa simples, mas era uma região onde as pessoas caçavam muito e tudo mais. Eu acho que vai muito pelo lado também de você criar oportunidades de transformar, digamos, a biodiversidade em recursos, né? Que as pessoas possam também ganhar, ter receita da biodiversidade. É por aí que a gente tenta, entende? Envolvê-los nisso, porque se for
pela área, nós estamos falando de uma população de comunidades de baixa renda, né? Se for pela coisa da prescrição, que é importante recuperar os ecossistemas, não adianta, porque quando você vira as costas, não adianta. Mas a gente tem feito todas as propriedades das punks, os produtos agroecológicos, esse boteco da floresta, que é muito, quer dizer, como a gente pode transformar a floresta, o que a gente tem da Mata Atlântica, em produtos agroecológicos, né? Que você possa vender para o público. E buscar oportunidades, porque a gente hoje tem muitas empresas que privilegiam muito esses produtos, né? Então, é um processo. Obviamente, algumas dessas coisas você precisa de muito beneficiamento dos produtos, e essa é a coisa mais complicada, porque você precisa de recursos, né, para fazer esse beneficiamento. A gente tem feito mais artesanalmente, né? Mas digamos, mas eu acho que a visão é por aí, né? Como é que você transforma a biodiversidade numa possibilidade de receita, né? O que eu vejo. E no turismo, né? O turismo que esse é muito importante, porque nós estamos muito perto de um centro urbano que é o Rio, né? Muito perto do aeroporto do Rio de Janeiro. Então, a Régua, que é um dos hubs, eles recebem pessoas do mundo inteiro lá para ver esses pássaros, né? que a partir da regeneração eles conseguiram trazer de novo, né? Esse turismo de aves, né, de observadores de aves, tem De crescido aves. muito mesmo, né? Tem crescido muito. Né? Muito obrigada, Thaís, parabéns. De nada. Obrigada a você. Obrigada, Vaveli. Aqui temos uma pergunta também específica da Samantha, que diz: o sinal do Vale consegue cultivar alimentos em quantidade e variedade suficiente para alimentar as 25 pessoas que moram lá? O que vem de fora de pessoas que eles conhecem, né? Qual é a relação com esse comércio regional? Acho que essa é a pergunta. O que vem de mais longe, tipo mais de 200 quilômetros. E ela também pergunta como vocês vivenciam a dieta dentro desse contexto de produção de alimentos, grãos como arroz, como fazem a dieta diária de vocês, dos que moram no Sinal do Vale. Obrigada, Samantha. Bem, Samantha, obrigado pela pergunta, porque essa é um desafio nosso, né? Porque, obviamente, mudar os hábitos alimentares das pessoas não é uma coisa simples. Primeiro, o sinal não se come carne, né? Então, essa já foi uma mudança grande que nós conseguimos, porque as pessoas comem lá, almoçam lá, os trabalhadores também almoçam lá. A gente usa muito a jaca, né? Todos os subprodutos da jaca, como eu disse, a jaca tem essa textura que parece ceviche de jaca, todo tipo de jaca, hambúrguer de jaca, como se diz, aquela almôndega de jaca, tudo isso a gente faz lá e, obviamente, isso significa que uma parte significativa, digamos, dessa alimentação é produzida lá. Nós temos galinha, os ovos vêm de lá, a horta, toda a verdura vem de lá, a gente compra arroz e feijão também um pouco a gente produz, mas a gente também compra. E, dentro do possível, a gente compra dos produtores locais. Não é fácil, porque alguns dos alimentos não estão ali. Mas eu acho que essa questão da comida local, para um centro de regeneração, é um ponto fundamental. E é uma coisa que nós temos tentado, e estamos fazendo gradativamente, com muita atenção e sabendo que não é algo, sabendo que é algo fundamental, porque eu acho que os centros de regeneração, na medida em que a gente também tem vivido todas essas questões de segurança alimentar que a gente tem hoje, devido a tudo, né? Devido à questão climática, não só em questão de segurança da falta de fornecimento, mas a questão também, digamos, do que essa logística significa em termos de impacto e tudo mais. Então, são coisas que precisam, todas as mudanças, o que eu sinto, e que tenho visto no Sinal do Vale esses anos, que toda mudança que você quer fazer, que inclui
mudança de hábito, mudança de formas de consumo e tudo mais, exige muita atenção, né? Quer dizer, você tem que ficar com foco naquilo lá. Então, é isso, como nós temos muitas frentes, também tem que ir dosando, porque também se a gente põe muito foco, a gente perde a dimensão de outras coisas que são importantes também. Mas a questão da comida local é central no Sinal do Vale. E a gente trabalha muito com as punks, a comida viva, tudo isso é uma área também muito central e que a gente usa também na nossa hospitalidade, são pontos muito centrais para a gente. Obrigada, Thaís. Algum outro comentário ou pergunta, pessoal? Hoje a gente decidiu aqui que não vamos dividir o grupo por questões de tempo e etc. A gente vai terminar um pouco mais cedo. Daniela? Eu tenho vontade de perguntar e expressar, antes de perguntar, Thaís, que é inspirador assim, o que você traz, e inspirador, e assim, eu tenho vontade de chegar muito rápido para conhecer e vivenciar, né? Porque ter informações é uma coisa, mas eu fico imaginando o que é experienciar, né? Esse espaço. Então, logo talvez nos conheçamos pessoalmente também nesse modelo. E aí eu quero, assim, te perguntar e que você possa compartilhar como se dá a convivência de vocês lá. Então, assim, vocês têm contrato de convivência, assim, essas pessoas chegam, como que elas são recebidas a partir de combinados, como que é isso, assim? Porque fico imaginando 25 pessoas com realidades diferentes, se unem por um propósito comum, sem dúvida, né? Mas, assim, vem com culturas, inclusive, diferentes, porque você diz que não é Brasil, que nós estamos falando também, e somos também diversos no Brasil, mas pensamos em outros países, e tem a questão da língua também. Como é isso lá? Olha, é um processo, né? Mas eu acho que, digamos, como no Sinal, essa coisa do trabalho, as pessoas que estão lá e que vivem lá são muito motivadas pelo trabalho que a gente faz, pelo objetivo do Sinal, o propósito do Sinal, isso acaba sendo digamos, um mote propulsor, né? Algo que ajuda muito nessas coisas das diferenças e tudo mais. As pessoas estão lá com um propósito comum, e esse propósito e essa motivação acaba amparando, digamos, muitas vezes, alguns conflitos e tudo mais. E o resto é muita presença, né? E valores que obviamente, a gente tem lá a carta de princípios e tudo mais, mas na prática é um processo de ir cultivando isso, né? Nós temos um grupo de coordenadoras, por acaso são todas mulheres, que são um pouco quem distribui os trabalhos, e a gente tem processos permanentes de conversa, de atualização. Então, é um processo permanente, né? Eu acho que não tem... Toda essa questão das comunidades é sempre intencionais, é sempre um desafio, né? Porque ou você tem, digamos, alguma coisa já muito delimitada, né? Digamos, como uma coisa religiosa, ou uma coisa mas uma coisa que é aberta, que tem tantas frentes como o Sinal do Vale, o campo, esse campo regenerativo, é tudo mais, digamos, é mais complexo e menos tangível, assim, menos formatado, né? Mas agora, por exemplo, nós estamos fazendo um processo de desenvolvimento organizacional e a gente está atualizando uma série de coisas, porque o Sinal também cresceu, tem esses projetos maiores, interage com outros parceiros, então tudo isso precisa ser reavaliado, digamos, em termos de como a gente
que fortalece essa cultura, né, digamos, dos nossos valores e que também não podem ser coisas super complicadas, né, porque aí ninguém consegue fazer. Tem que ser esses valores mesmo, do cuidado, do que a gente... Alguns princípios básicos que a gente vai o tempo todo avaliando, e quando as situações surgem, a gente se ampara um pouco para ver como é que resolve, né? Eu acho que eu gostaria de fazer uma última pergunta, não sei se tem alguém mais, pergunta ou comentário. Pode levantar a mão ou escrever, né? A minha pergunta é sobre o tema de liderança, Thaís. Eu imagino que nesses últimos 20 anos, 25 anos, né? Digamos, há 25 anos atrás não existia, acho, o Sinal do Vale. Talvez começou aí a gerar uma ideia, né? Mas qual foi a sua mudança enquanto a visão de liderança nesse processo de aprendizagem, né? Como foi mudando? Como que você foi agregando ou ampliando, expandindo a sua visão de liderança? Porque é um lugar diferente, né? Obviamente não é um lugar convencional, tradicional, vertical. E como foi mudando essa visão de liderança e para onde que você está indo, como que você visualiza esse tipo de liderança que a gente precisa para tempos atuais? Bem, é uma muito boa pergunta. Eu acho que, obviamente, eu aprendi muito, né? É um tema que eu estudei, que eu, há muitos anos eu reflito sobre ele, e me preparei um pouco para esse papel, para continuar aprendendo, né? Eu diria que, digamos, de um lado, você não pode abrir mão, essa é a minha experiência, né, daquilo que se espera de um líder, né? De um líder se espera a direção, se espera a manutenção da ordem, se espera o direcionamento, a resolução dos conflitos, tudo isso é esperado de um líder. E uma antecipação de possíveis ameaças, tudo isso é o que se espera, tá nos livros de liderança, nos clássicos da liderança. Tudo isso, eu acho que um lugar como esse não prescinde. É importante que a pessoa que esteja à frente, ou as pessoas que estejam à frente, que tenham esse papel de autoridade, elas tenham consciência de que isso é esperado delas, né? Que elas vão ser cobradas disso e se espera que elas... Por outro lado, eu acho que é um constante processo, que foi o que aprendi no Sinal, digamos que, de certa forma, o tempo todo você tem que ir balizando, tem que colocar o foco naquilo que precisa ser feito, né? no eco-centered, né? No centrado no propósito, e que isso é o que as pessoas, em vez de eles olharem para mim, olharem para a autoridade, a gente olhar para aquilo que a gente decidiu junto, e que essa responsabilidade seja o que determine a proatividade, a responsabilidade do que as pessoas vão fazer, né? Quer dizer, trabalhar toda essa questão da cooperação, da responsabilidade, porque quando você atribui essa função da autoridade para uma liderança, as pessoas se desincumbem muito também dessa proatividade, também de cultivar, de como você cultiva essa colaboração, né? Então, são as duas coisas juntas. Eu acho que, ao mesmo tempo, você tem que ir vendo como é que esse rebanho vai junto e cuidando, digamos, para que não haja nenhuma dissonância, e, ao mesmo tempo, colocando a questão, digamos, fora de você. Colocar o propósito, digamos, a razão pela qual nós estamos lá e o que as pessoas escolheram, porque o Sinal é um lugar, uma comunidade intencional, as pessoas escolheram estar lá, inclusive os empregados que estão lá, é diferente de qualquer um trabalho qualquer, entende? E mostrar para eles que aquela foi uma escolha, e se aquela foi uma escolha, você tem que se responsabilizar por aquilo, você tem que cuidar daquilo, tem que cuidar das relações que vão te permitir fazer aquilo.
é mais complexo, né? Mas isso eu aprendi, né? Quer dizer, que não adianta puxar tudo para mim, porque eu não dou conta também, e além de tudo, é sempre um processo de como que vai ser a continuidade daquilo. É essa transição do self-centered, né? Que os líderes acabam tendo essa coisa que acaba sendo você é o alvo da responsabilidade, mas também da autoridade, mas acaba sendo você que determina a direção para devolver isso para as pessoas, para que o grupo seja o que se responsabilize por aquilo que foi escolhido, por esse, no nosso caso, é escolher cuidar de um lugar, né? Juntos, né? Então, acho que é uma transição e é um processo de aprendizado bastante delicado, inclusive para o líder, né? De não puxar as coisas para você, de não querer, de alguma forma, centralizar, porque você sabe como é que é. Eu acho que esse foi tem sido um grande aprendizado. Não acho que ainda esteja lá, não, porque o grupo também não está lá, nós estamos nessa caminhada. Nossa, muito legal. Gostei de te escutar, me inspirou aqui. Eu estava precisando de escutar umas palavras dessa aqui nesse momento. A Samantha perguntou: vocês se enxergam como um ecovila? Será que essa é a visão correta ou foge da realidade de vocês? Obrigada, Samantha. Olha, Samantha, eu acho que esse seria, digamos, no futuro, eu vejo o sinal como ecovila. Ecovila quer dizer, são pessoas que detêm a terra, que todos convergem para um objetivo comum. Não foi assim que o sinal nasceu, né? O sinal nasceu com, digamos, a minha liderança e a liderança de uma ideia, né? E a isso convergiram pessoas, mas que as pessoas não foram morar lá, né? Muitas dessas pessoas que compraram terras e doaram as terras para o sinal, colocaram a serviço do sinal, não foram pessoas que foram morar lá para se responsabilizar, digamos, a partir das suas terras para esse lugar. Eu acredito que no futuro é o que está caminhando para o sinal ser, porque tem muitas pessoas que moram nas casas que são do sinal, que participam do trabalho do sinal, então eu acho que nós temos essa ideia, né? Que um grupo de pessoas morando no lugar cuide desse lugar. Essa era a ideia das ecovilas, que também eram comunidades intencionais, né? Nós temos, inclusive, eu queria convidar vocês, a gente tem feito uma série de webinars justamente sobre isso. Como é que é esse movimento dessas novas tendências de ir morar fora das cidades, né? Quais as tipologias, como é que são os modelos que isso vem acontecendo. A gente tem feito esses webinars e eu vou passar para a Miriam, que passa para o grupo, porque eu acho que é interessante. Ou então vocês entram lá no Instagram do Sinal, sigam o Instagram do Sinal, que a gente posta lá também. Eu acho que é um tema muito interessante, né? Quer dizer, quais as diferentes formas que a gente tem de se juntar com grupos de pessoas que vão habitar lugares, cuidar desses lugares, como é possível fazer isso, né? Ótimo, muito obrigada, Thaís. E eu vou agradecer a todas por estar aqui. Thaís, eu vou deixar você, se você quiser fazer um último comentário final. Mas antes eu queria contar uma história, uma anedota, que eu acho que tem muito a ver com a Thaís e o trabalho da WEDO, né? Da Women Environment Development Organization, que várias pessoas da WEDO, a Susan Davis, a Bella Abzug, Thaís Corral, participaram no processo de redação da Carta da Terra. E teve um momento muito chave, em março de 97, estávamos redatando uma das primeiras minutas draft da Carta da Terra no Rio de Janeiro, num evento grande, e lá pelas 10 da noite, eu e o Brandon Mackey, da Austrália, fomos tocar a porta da Bella Abzug, no quarto dela, para fazer uma pergunta específica sobre o princípio 11 da Carta da Terra, que agora é o princípio 11. E a gente abriu a porta e estava cheio de mulheres numa reunião no quarto de hotel.
da Bela Abzug, eu imagino que a Thaís estava lá. Eu acho que eram como gigantes, essas mulheres eram a Susan Davis, Bela Abzug, Thaís, gigantes nesse processo de posicionar esses valores femininos, ou a igualdade e equidade de gênero. E grande parte da redação do princípio 11 da Carta da Terra foi grandemente influenciado por vocês, pela Wida, então quero reconhecer aqui, e especialmente nesse momento, às 10 da noite, a gente toca a porta da Bela Abzug para fazer uma pergunta específica sobre como articular esse princípio, e o quarto de hotel dela estava cheio de mulheres numa reunião às 10 da noite, e foi muito interessante ver esse movimento que é incansável, não tem hora. Eu quero também agradecer, porque eu estou vendo a Thaís aqui há muitos anos depois, ela não está no Brasil hoje. Quando a gente combinou essa masterclass, era para ela estar no Brasil, resulta que hoje ela está na Europa e é mais de meia-noite para ela. Então, e ela continua aqui, independente do horário, firme e forte, como se fosse às 5 da tarde. Então, agradeço realmente você, Thaís. Algum último comentário que você queira fazer, Thaís, antes da gente fechar? Não, eu acho que o tema, né, eram os valores femininos no processo de regeneração. Eu acho que é esse interesse, né? Não sei, é feminino, mas eu acho que vamos botar humano, né? Expresso é esse nosso interesse e motivação profunda, né? de abraçar a regeneração do planeta, né? Eu acho que mais do que nunca, né? A gente imaginava que isso era um princípio moral, mas hoje é mais que um princípio moral, né? Um princípio de sobrevivência de tudo, né? Sobrevivência da vida, a nossa própria sobrevivência, a sobrevivência das outras espécies, dos outros seres humanos que não causaram a maior parte desses impactos negativos que eu acho que hoje nós todos estamos sofrendo. Então, eu acho que é mais pessoas, né, que mais pessoas se abram para essa possibilidade, né, realmente de ajudar. Eu acho que, e às vezes a gente não sabe como, eu mesma, quando comecei lá o Sinal do Vale, eu não tinha ideia como é que ia ser, mas, enfim, mas eu me dispus, é uma coisa de se dispor, né? De se render a essa possibilidade da gente realmente se engajar nessa participação total naquilo que realmente conta, que eu acho que é a vida, né? Quer dizer, porque a nossa vida ela é tão curta nesse planeta e a gente, às vezes, se distrai com tanta bobagem, né? Eu vejo hoje em dia tanta gente distraída com bobagem e a gente perdendo essa possibilidade de fazer da nossa vida alguma coisa realmente significativa, né? Porque quando a gente está conectada com esse significado mais profundo, né, do propósito, da conexão, de fazer da nossa vida alguma coisa que melhora a vida dos outros, melhora o planeta, tudo tem mais sabor, tudo tem mais sentido, a gente é mais vivo, né? Então, eu queria deixar essa mensagem, né, que talvez o valor principal seja esse, né, dessa participação. Ótimo. Obrigada, Thaís. Eu quero convidar vocês a deixar já aqui para daqui um mês, dia 29 de setembro, vamos ter nosso próximo Masterclass com a Mônica Pils, sobre os saberes da natureza. Todos já ficam aqui convidados. E um último comentário da Roberta Maia, que deixou aí no chat, que é da Universidade Federal do ABC, que menciona sobre o projeto com o qual eles trabalham de agroecológico desenvolvido pela Associação Brasileira de Agroecologia, em parceria com Muito diversas interessante. pessoas. E Muito obrigada. a Roberta Maia está deixando aqui já um convite para o Sinal do Vale, eu acho que todos, obviamente, para conhecer esse projeto e fazer aí uma ponte. Obrigada, Roberta, e também parabéns pela Universidade Federal do ABC. Vamos conhecer mais esse projeto de vocês. Obrigada, e Daniela. Obrigada, Miriam, e todas vocês que fizeram isso acontecer, né? Me sinto muito honrada por essa possibilidade.
Esse projeto de vocês é um exemplo que a gente tem que fazer mais barulho, né? Eu acho que o mundo está precisando de mais exemplos. E do meu ponto de vista, a Carta da Terra coloca essa ideia central do cuidado com a comunidade de vida. E às vezes as pessoas falam, não, é teoria, não existe. Então a gente precisa desses projetos que já colocam a Carta da Terra na prática de maneira muito concreta. Assim que parabéns, Thaís, e a todos que estão com vocês aí no Sinal do Vale, apoiando e contribuindo. Obrigada a todos e a todas por Obrigada, boa noite, Boa tchau. noite, bom descanso. Tchau, Boa obrigada. noite, obrigada, Boa Thaís. noite, tchau. Vamos Obrigada. abrir agora os microfones. Tchau, boa noite para todos. Tchau, obrigado. Tchau, gente, Boa noite. obrigada. Bom ver vocês aqui. Obrigado. Boa noite. Saiam inspirada. Boa noite. Boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigada, boa noite, gente. Obrigada, hein, Miriam? É Eveline aqui, olha só que Eveline. Que bom. Ai, que saudade, Eve! Que bom ver você. Maravilhosa, maravilhosa. Thaís, eu te amo também. Você não me conhece, mas eu amo a todos que estão aqui com a Carta da Terra. Todos. Obrigada. Grande Boa noite. Eveline. Tchau, gente, Obrigada, boa gente. noite. Boa noite Obrigada. para todos. Tchau, obrigada, Miriam. Tchau. Obrigada, Daniela. Até logo. Imposição da respeito dito pelo Partido dos Trabalhadores. Hoje, esse